Nação Santista, eu sou Rafael Ferrari, filho e neto de Santista, e esse é o canal do Poeta Santista, agradecendo muito desde já o prestígio de todos vocês. Estamos aqui para falar da grande vitória do Santos ontem diante do Independiente da Argentina, vitória que aconteceu na Vila Belmiro ontem por 1-0. Por 1-0 vencemos os argentinos que em 2018, através de uma manipulação de resultado ali da Conmebol, num critério pouco compreensível, acabou desfavorecendo o Santos num jogo que tinha sido 0-0. Eles colocaram 3-0 devido a uma inscrição irregular do Carlos Sanches, mas isso foi assunto superado e já dado o troco, meus amigos, porque ontem o Santos venceu, esse mesmo time do Independiente tirou esse osso que estava atravessado na garganta de todo santista e vencemos dentro de campo, vencemos sem precisar de auxílio de ninguém externo, de nenhuma autoridade extra-campo, ok? E o resultado foi muito importante, porque os critérios da competição, eles ainda têm eles favorecem as equipes que não levam gol em casa, né? Então o Santos venceu por 1-0 e é um resultado, por exemplo, nessa competição, melhor do que vencer por 2-1. Você tomar um gol em casa é muito ruim. Então, dentre os resultados de um gol de diferença, 1-0 era o melhor e foi o que o Santos conseguiu com o gol do Caio Jorge. E já já a gente vai falar sobre isso. Esse resultado disponibiliza ao Santos, dá ao Santos a vantagem de jogar por qualquer empate na semana que vem em Avejaneda. E mais do que isso, né? Fazendo um gol, os argentinos terão que fazer 3, porque se nós hipoteticamente perdermos por 2-1 lá, mesmo assim estaremos classificados para as quartas de final da Copa Sul-Americana, muito provavelmente enfrentando o Libertad do Paraguai. O jogo aconteceu anteontem entre Libertad e Junior Barranquilla da Colômbia. O jogo foi na Colômbia e os visitantes venceram por 4-3, né? Fizeram 4 gols fora de casa. Então o Libertad está com um pé já nas quartas de final. Provavelmente deve haver esse confronto então entre Santos e Libertad, se tudo der certo, na próxima quinta-feira. O Fernando Diniz entrou com aquela escalação que a gente já estava esperando, né? Mas com o Caio Jorge, que voltou depois de 3 jogos de ausência, né? 3 jogos onde ele não ficou à disposição, ficou ali fazendo um reequilíbrio muscular, né? Tratando uma lesão, e ontem voltou e metendo gol, botando a bola na caixa do adversário. Foi importantíssimo, né? Importantíssimo. Por mais que ele não seja o 9, aquele centroavante mesmo, ele ocupa muito bem essa função, ele se desloca muito bem e está sempre bem posicionado, e ontem não foi diferente. O Marinho cruzou uma bola para a área, o Marcos Guilherme chutou, o goleiro Sosa, que é o mesmo goleiro de 10 anos atrás, onde o Santos, na campanha brilhante da Libertadores de 2011, enfrentou o Peñarol na final, e o goleiro era o Sosa, Sebastián Sosa, goleiro uruguaio, que ontem defendeu o gol do Independiente. Inclusive fez grandes defesas, né? Mas nesse lance o Marcos Guilherme chutou, ele acabou batendo roupa, soltou e a bola sobrou para quem estava bem posicionado. Caio Jorge é o nome do gol do Santos. 1-0, resultado importantíssimo, importantíssimo. Vamos falar aqui também sobre o nosso glorioso Diniz, que mexeu, né, na equipe no segundo tempo. O Santos sempre melhora no segundo tempo. Por quê? Porque no segundo tempo, entre outros, entra o Carlos Sanches, que é um jogador de qualidade incontestável, né? Como ele dá tranquilidade, como ele cadencia o jogo. É um craque de bola, né? Um craque, um jogador de Copa do Mundo, que poucos elencos têm um jogador desse naipe, desse quilate para poder contar. E o Santos conta com o uruguaio agora de contrato renovado até 2023. Muito contente. Então, olha só, o Santos melhorou com as alterações, por mais que o Pará, o seu Pará, tentou dar uma entregada ali, já depois, inclusive, tentou não, ele entregou, né? Vamos falar a verdade aqui, Jabuti. Aqui a gente não vai medir palavra, não. Entregou a paçoca, mas o jogador estava um pouquinho à frente, o bandeirinha no campo não deu nada, o VAR
depois analisando o lance, corretamente anulou o gol do Independiente. Então o resultado ficou 1-0 para o Santos mesmo. O Pará, depois dessa lambança, ele deu aquele miguezinho, né? Ele deu aquele miguezinho, colocou a mão na coxa. Pará, disfarça e chora. Brincadeira tem hora. Meu amigo, não mata a gente do coração. E outra coisa, se preserve. Um conselho de um santista que respeita a sua história, e justamente por isso vai um conselho ao seu Pará: se preserve, né? Preserve-se e nos dê a alegria da sua ausência. Vamos falar um pouquinho também sobre um monte de mensagem que eu recebi aqui de torcedores aí que acostumados, né? De outras equipes acostumados a perambular pela segunda divisão, zona essa que o Santos nunca pisou, né? Não sabe nem o que é, não sabe nem como é, ainda bem. Então, pessoal, porque é o clássico do Transferban, porque o Independiente sofre com o Transferban, o Santos já não mais. Então, primeira coisa, o cidadão que fala isso está mal informado, né? Vai procurar se informar. O Santos já não está mais sobre aí as limitações do Transferban. E o pessoal falando briga de saci, não tem rasteira. Meus queridos, o Santos é gigante. O Santos é de uma grandeza imensurável. Para quem não é santista, infelizmente nunca vai entender o tamanho, a honra, o orgulho, o privilégio de ser torcedor do glorioso alvinegro praiano. Tá certo? Então a vitória foi muito importante, gol do Carlos Jorge. Agora o time ganha moral, tem um compromisso importante no final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o RB Bragantino, mas o time está confiante, está encorpando e tem coisa boa, hein? Por mais que o ano seja de reconstrução, eu acho que tem alegrias logo ali para o torcedor santista, tá ok? E como a gente não canta a vitória antes da hora, né? Vamos com calma. Tem que fazer um jogo inteligente quinta-feira que vem, lá na Argentina. Tem os resultados do empate a favor, então tem que jogar com muita inteligência. Vamos lembrar aqui, Jorge Benjor: olha aí, meu bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Tá ok? Muito obrigado a todos. Agora é o momento do Papo de Alfândega, mais nada a declarar. E a gente se encontra no pré-jogo de Santos e Red Bull Bragantino. Aquele abraço a todos, ótima sexta-feira. Muito obrigado.